Bom dia, amados irmãos. Boa quinta-feira. Vamos desfrutar da semana 2. Quinta-feira, o versículo de orar está em Gálatas 3:29, que diz: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque somos descendentes de Abraão. Senhor, e como descendentes de Abraão também somos herdeiros da promessa. Obrigado porque a promessa se cumpriu em nós por meio de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, constitui em nós, Senhor, aqueles que vão reinar, aqueles que receberão a completude, Senhor, de toda a promessa. Amém. Título de hoje: a correlação entre Israel e a igreja. Jesus provou que era enviado por Deus pelas obras, milagres e prodígios e sinais que o próprio Deus realizava por intermédio dele. Nenhum outro homem realizou algo assim. Por fim, os judeus crucificaram Jesus. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. No livro de Atos, vemos que eles rejeitaram Jesus. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Essa atitude dos judeus pode parecer digna de ódio e gerar um conceito errado sobre eles. Paulo, em sua epístola aos Romanos, diz que um remanescente do povo de Israel será salvo. Portanto, querido leitor, por causa da promessa feita a Abraão, Deus não abandonará Israel. Eles são um povo amado por Deus. Por isso, não devemos ter um sentimento negativo em relação a eles. Embora possam ter feito muitas coisas erradas, Deus ainda salvará um remanescente. O livro de Isaías também aborda a salvação do remanescente de Israel. Acontecerá naquele dia que os remanescentes, o restante de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que o feriu, mas com efeito se distribuirão no Senhor. Aliás, se estribarão no Senhor. O Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será destinada transbordante de justiça. Deus está aguardando o seu povo. Embora ele suporte toda sorte de rebeldia, desobediência, traição e coisas maldosas por parte de Israel, ainda assim, Deus salvará o remanescente, que se converterá a ele. São esses os remanescentes que estabelecerão um reino messiânico na terra. Eles cuidarão das nações durante o milênio, serão como sacerdotes zelando pelas pessoas na terra. E nós, os vencedores, reinaremos sobre todos eles na parte celestial. Por essa razão, não devemos ter o conceito errado de que eles serão descartados. Pelo contrário, Deus ainda vai usar Israel. Estes versículos de Jeremias relatam mais um pouco sobre o povo de Israel. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporão, mas o outro, ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. A figueira é um símbolo da nação de Israel, e os figos citados nesses versículos representam o povo de Israel. Isso mostra que existe uma parte do povo boa e uma parte ruim, que de tão ruim não se pode comer. Os figos bons são as pessoas que Deus vai salvar no final, os remanescentes de Israel. Isso confirma que existem figos bons e figos ruins em Israel. Os figos ruins fizeram muitas coisas ruins a Deus e seus profetas e o seu próprio filho, matando. Mas existem também figos bons e Deus quer salvá-los.
É importante saber que existe uma correlação entre a igreja e Israel. Não dá para dissociar. Também aliás, já acontecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus 11, versículo 12. Paulo afirma que em Gálatas, quando em Romanos, que Abraão não só era o pai do povo de Israel, mas também o pai de todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Abraão, que é o pai da fé, tem sua descendência terrena e sua descendência celestial. Ao citar uma descendência inumerável, como a areia que está na praia do mar, o versículo de Hebreus se refere aos descendentes terrenos de Israel, ou seja, o povo de Israel. Quando fala da descendência, tão numerosa como estrelas do céu, se refere a nós, os descendentes celestiais de Abraão, os filhos da fé, a igreja. Gálatas 3, do 7 a 9, versículo 29. A igreja é composta dos descendentes celestiais de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Pergunta: qual é a correlação entre Israel e a igreja? Amém, amados irmãos? Vamos dar prosseguimento às considerações sobre a leitura de hoje. A pergunta é: qual é a correlação entre Israel e a igreja? Que é o mesmo título, a correlação entre Israel e a igreja. Por mais que todos nós saibamos que quem entregou Jesus para ser crucificado foi o povo de Israel, e de fato ele sofreu muito ali na cruz em nosso lugar, né? Ele foi inclusive entregue, né, por um de seus apóstolos que o traiu, e ali Judas Iscariote. E vendo essa figura e tudo aquilo que o Senhor passou na cruz e sofreu por nós, pode ser que de uma certa forma a gente fique, né, ali chateado, a gente olhe com certo desprezo para o povo de Israel. Mas devemos lembrar que todas as promessas, que todas as bênçãos, elas foram direcionadas a esse povo, ao povo de Israel. E que nesses praticamente 2.000 anos, ou até muito mais do que isso, 4.000 anos, né, em que o homem ele foi gerado, Deus ele criou o homem e a mulher, pôs no jardim, e daí foi, né, indo gerando descendências e mais descendências desse povo de Israel. Mas, amados, a palavra fala que quando o Senhor voltar, ainda um remanescente desse povo será salvo. Esses são os judeus messiânicos, ou seja, aqueles que creram em Jesus Cristo. Porque a gente pode até olhar assim com certo desprezo para o povo de Israel, mas a gente vale salientar também que se não fosse aquele ato deles não terem recebido Jesus como o Salvador, como o Rei ali de Israel, nós jamais teríamos sido enxertados na videira. E olha que a palavra nos chama de videira brava, né? Que foi enxertada na boa videira. Então, nós precisamos, assim, de uma certa forma, ter um apreço e ter um coração de gratidão, porque se não fosse aquela atitude, jamais tínhamos parte nessas promessas de Deus, as promessas feitas a Abraão. Como diz lá em Gálatas: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Já pensou? Uma promessa, uma abundância, uma riqueza inigualável, sem preço, chegou até nós sem nenhum tipo de merecimento. Apenas fomos enxertados. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Isso fala lá no livro de João. Então a correlação entre Israel e a igreja significa que quando Deus ele fez uma promessa a Abraão, nessa promessa de Abraão ele disse que de Abraão procederia 2 gerações, uma tão numerosa como a areia da terra e outra tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, na presciência e na sabedoria de Deus, ele já prevendo o futuro, essa promessa ela foi lançada. E quando nós fomos enxertados na videira por meio do crer em Jesus Cristo como
Senhor e nosso Salvador, passamos a agora depender de tal herança. É que na consumação dos tempos, os vencedores serão arrebatados até os céus, e ali como as estrelas do céu, eles vão governar durante 1000 anos. E na terra, o reino messiânico, que foi profetizado pelo profeta Isaías, ele também se dará nesse período de 1000 anos. E esse remanescente do povo judeu é que vai governar essa parte terrena. E nós, juntamente com Cristo, governaremos todo o restante. Então, amados, isso é uma grande bênção para nós. É um motivo também de muita alegria. E que o Senhor ele possa nos abençoar durante toda essa quinta-feira e que possamos a cada dia nos alegrarmos mais. Jesus é o Senhor. Amém.